Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo de Inventor para vocês. Dessa vez a gente vai trabalhar uma montagem chamada Paralelo V, tá? É um equipamentozinho didático para mostrar como funciona bem o Inventor para esse tipo de análise, né? Por exemplo, você vai montar e esse conjunto tem movimento, então você tem totais condições, né, de simular o movimento real desse componente, tá? Desse equipamento. Inicialmente aqui, quando você vai iniciar a montagem, é legal você começar por projetos, né? Então, por exemplo, vou clicar aqui, vou criar uma pasta, um novo projeto para trabalhar. Então, vou clicar em novo projeto para um único usuário, vou dar próximo. Nesse caso, meu projeto vai chamar aula paralelo V, certo? Vou escolher aqui uma pasta minha. Então, você fica sempre à vontade para escolher o melhor lugar para os seus projetos, tá? Vou deixar aqui mesmo, treinamento Inventor, certo? E aí ele vai criar esse arquivo, tá? Criando esse arquivo, ele vai organizar melhor todos os componentes numa única pasta, então vai facilitar bastante a nossa vida, ok? Aqui posso dar em encerrar. Bem, já está selecionado, né? Então vou dar um concluído. E agora eu vou clicar aqui ó, em novo, nova montagem. Eu poderia vir aqui também, certo? Um pouquinho lento, mas está carregando. Ele já escolheu, pessoal, por acaso o padrão IAM milímetros, tá? Mas lembre-se sempre de escolher padrão IAM milímetros, tá? No nosso caso. Aqui você vai então, veja, notem que você está numa montagem, num ambiente de montagem. As guias são totalmente diferentes, né? Apesar de ter algumas, você tem a modelo 3D, tem o esboço, tá? Inspecionar, então você tem algumas guias ainda que você encontra no ambiente de modelamento, mas só lembrando, ó, montagem, simplificar, tá? São pertencentes ao ambiente de montagem do Inventor, ok? Então aqui a gente vai inserir, tá? Se eu não me engano em inglês vai estar place. Você vai inserir porque a gente vai pegar um componente já criado nosso, tá? No caso aqui, vou pegar aqui, ó, a base do meu componente, tá? Vou inserir esse primeiro componente, eu vou inserir ele com a opção do botão direito do mouse, inserir fixado na origem. Então esse componente ele vai ser fixo nesse ambiente de montagem, tá? Porque os próximos eu não vou fixar no ambiente de montagem, eu vou ter que criar relações dos componentes novos, né, inseridos com esse componente fixo, né, dando restrições, restringindo os graus de liberdade. Feito isso, basta você dar um ESC, senão ele continua na ponta do teu mouse aguardando que você insira mais, né? Só quero uma, vou dar um ESC, soltei. Eu vou colocar aqui frontal e girar. Tá, vou deixar essa vista aqui. Então, pessoal, com o primeiro componente inserido e fixo, né, no meu ambiente, agora eu vou para o próximo. Ó, veja que é fixo. Ó, se eu der um orbit, pessoal, se eu der um orbit, ó, tô girando. Veja que eu estou girando a minha tríade dos meus eixos, né? A minha peça está girando, mas o meu ambiente está girando, tá? Então, eu vou aqui, essa peça está fixa no ambiente, tá certo? Então veja a diferença. Agora voltando aqui no guia montagem,
inserir um novo componente. Dessa vez vou inserir o cursor. Veja, o cursor está aqui na minha tela, está na ponta do meu mouse. No momento que eu clico, ele fica e continuo com o comando inserir, tá? Vou place aí para vocês. Vou dar um ESC, que eu não quero mais inserir componente. Então veja, ó, esse componente está se movendo em relação a esse componente, tá? Então esse componente está livre. Eu preciso criar relações entre esse e esse componente, tá? Aqui, na verdade, quando eu falo relações, eu preciso criar relações de restrição, tá? Preciso restringir os graus de liberdade desse componente em relação a esse. Para isso, eu uso esse comando, restringir, certo? Pessoal, há várias maneiras de você restringir um componente em relação ao outro, tá? Essa é uma forma. Se vocês conhecerem, virem outra forma, fica à vontade para chegar ao mesmo resultado. O primeiro comando que a gente vai conhecer é o coincidente. Ó. Você tem um coincidente, dentro do coincidente você tem duas soluções. A solução coincidente e alinhado. Então, aqui ele está aguardando você selecionar a face de um primeiro elemento e de um segundo elemento, né? Então, a primeira face selecionar é essa. Eu quero essa face. Vou rotacionar aqui para pegar melhor uma face. Ó. Eu quero pegar a face de trás desse meu componente. Quero pegar essa face aqui. Veja, ele está colocando uma distância, pessoal, certo? Está colocando uma distância entre os dois. Eu vou deixar zero. Eu quero exatamente zero em relação a esse componente. Eles estão coincidentes, tá? Eu não quero alinhado, ele ficaria assim. Quero coincidente. Esse componente sobre a base. Vou dar um aplicar. Tá? Conforme a gente vai aplicando essas restrições, vai ter uma pasta aqui, ó, de relações, onde guarda todas as restrições que a gente for adicionando. Mas também o componente vai ter as suas restrições guardadas também individualmente. Então, por que tem duas? Porque é a relação entre eles dois, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar. Então vejam, a base como está fixa, ela tem um alfinete aqui, tá? Então vamos lá, veja só, eu restringi totalmente esse componente. Olha, eu restringi num sentido, né? Não em todos os sentidos. Veja, né? Eu não restringi em todos os sentidos. Certo? Então eu preciso restringir em todos os sentidos os meus... diminuir o movimento entre eles, tá? Certo. Então aqui eu vou precisar restringir mais essa face com essa. Então vou aqui restringir. Vou escolher. Veja, eu posso restringir essa face e essa, né? Colocando aqui sim como alinhado, alinhando elas, né? Posso dar um aplicar. Vou fechar essa caixa aqui só para mostrar para vocês. Veja, está restrito o movimento tanto em X quanto em Y, tá? O que está solto é Z. Mas eu preciso desse movimento. Vai existir um parafuso aqui que vai puxar esse componente, né? Então esse movimento existe. Mas veja, se você deixar ele totalmente solto, ele vai atravessar o componente, tá? A gente precisa colocar mais uma restrição. A gente precisa colocar uma restrição com um valor máximo e mínimo aí. Então eu vou colocar uma restrição dessa face com essa face, né? Veja, se eu
colocar 0, ele cola. Mas eu quero que ele se movimente, então eu preciso colocar o mínimo 0 e o máximo eu preciso medir. Então eu vou dar aqui, ó, vou pegar essa opção medir, vou selecionar, pode ser aqui a aresta, ó, essa aresta. Opa, só um minutinho. Medir. Ele já está dando dessa face aqui, ó. Então, pessoal, preciso restringir entre esse e essa face. Eu vou colocar uma restrição mínima e máxima. Então, eu só cliquei aqui, ó, abri essa abinha, no mínimo 0 e no máximo eu vou medir essa face e essa face. Tá vendo? Dá 70,2 milésimos. Pode arredondar para 70. Tá? Então você tem o mínimo e máximo. Você dá um aplicar. Para quê? Essa liberdade a gente quer que exista. Então a gente tem que criar esse movimento. Tá? E vocês vão ver no final como isso vai ser aproveitado, né? Como isso vai dar, vai simular o nosso componente, tá certo? Então aplicou essa restrição, agora vamos para o próximo componente. Então vamos colocar o nosso próximo componente, inserir, vamos colocar o parafuso, certo? O parafuso, inserimos o componente parafuso, vamos dar um ESC, veja que o parafuso tem um canal, que vai aqui, ó, esses locais aqui, vai ser colocados pinos para travar esse parafuso, tá? Uma forma que você tem várias formas de fixar, sempre lembrando, né? Uma delas, pessoal, é pegar aqui, ó, inserir, certo? Você pode pegar essa opção, pegar essa aresta circular e esta aresta circular. Essa opção, pessoal, ela está fazendo o que? Ela é um concêntrico, vamos dizer assim, ela está colocando os eixos, né, de dois elementos circulares, estão coincidindo os eixos, tá? E colocando essa opção da aresta, a gente está exatamente colocando, vou dar um aplicar aqui, ó, vou mostrar para vocês. E aqui, cadê? Visualizar. A gente vai colocar aqui, ó. Olha lá, ó. A coincidência dos furos, tá? Ó, tá vendo? A coincidência dos furos do pino, por pino e o canal, tá? Então foi graças àquela opção de escolher a aresta, exatamente encostou ali. Poderia dar uma restrição de inserir e depois colocar um coincidente em face e tudo, mas essa é uma maneira, tá certo? É mais uma maneira que você vai colocar. E essa basta esse componente, veja, aquele componente a gente teve que pôr mais de uma restrição. Nesse componente, pessoal, uma única restrição foi suficiente, porque esse componente ele gira. Então é uma liberdade que nós temos que deixar para ele poder girar. E depois a gente vai rotacionar esse componente que vai puxar esse e vai automaticamente empurrar o próximo componente, né? O próximo componente que a gente vai inserir, a gente vai usar aqui, ó, inserir do centro do conteúdo, tá? Vocês devem estar vendo place, alguma coisa aí, center conteúdo, alguma coisa assim, eu não me lembro bem a tradução para o inglês. O que quer dizer esse inserir do centro de conteúdo? É uma biblioteca que o inventor traz
para a gente colocar componentes normalizados, né? Componentes padrões. Então, para você não ter que ficar criando parafusos, pinos, né? Você tem aqui componentes que vai te ajudar a colocar. Então, você tem parafuso, pinos, né? Que é o nosso caso. A gente vai pegar pino cilíndrico. Então, posso clicar na lupinha aqui, 2340, e mando dar uma pesquisada. E a gente vai pegar aqui, ó, o ISO 2340A, vou dar um OK. Serão 2 pinos, né? Vamos clicar na área gráfica do Inventor. E aí a gente vai pegar ele com 3 mm, com 3 de diâmetro, com 30 de comprimento nominal. Vou dar um OK. Vou inserir 2 componentes dele, certo? E aí, pessoal, só pegar o restringir. Veja, esse eu vou usar o inserir, ó. O inserir, pegando aqui, ó, eu posso pegar essa aresta e coincidir com essa, tá? Veja que eu quero ele lá dentro, então basta eu inverter. Existe uma diferença entre ele, então a ideia é deixar ele dividido, tá? Existe uma diferença aqui, eu sei mais ou menos que é 3 milímetros, né? Tá dentro, vou dar um OK. O outro, o inserir, melhor, tá? Lembrando, tem várias maneiras de fazer, mas a gente vai optar por essa que é mais simples. OK. Se você dar um page up e clicar na face, você vai verificar os 2 pinos lá dentro, tá? Agora nós vamos inserir o último componente, que é o V-móvel, tá? Então veja, o V-móvel, ó, a gente tem aqui que colocar ele aqui e vai existir um movimento dele, tá? Então eu vou restringir essa face com essa face, essa face com essa face. E a gente vai criar uma restrição nessa face com essa face. 0 de restrição. Então veja, ó. Agora nós queremos rotacionar esse componente e que ele faça esse movimento, né? Isso aqui é uma simulação de uma montagem desse equipamento e a gente deseja exatamente isso. Então aqui a gente vai pegar aqui, ó, restringir, e dentro do restringir a gente tem movimento, né? A gente tem rotação com rotação e tem rotação em translação. A gente vai pegar exatamente esse cara aqui, vamos selecionar primeiro esse componente, o segundo componente. A distância, pessoal, ele vai ter movimento, tá? Qual vai ser a distância? Essa distância a gente tem que preencher exatamente com o passo da rosca. E eu sei que o passo dessa rosca é 1,75, tá? Então eu vou dar um aplicar. Aqui, ó, então enquanto ele rotaciona no sentido horário, a peça sobe. Aqui, anti-horário, a peça sobe. Então, quer dizer, se você notar que a rosca está ao contrário, você pode vir aqui e inverter, tá? Vamos dar um aplicar. Vamos ver como é que funciona. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele vai rotacionando, vai subindo a nossa peça
tá? Nossa peça realmente está com a rotação invertida, então aqui ó, você vem aqui onde você colocou, dá um botão direito, editar, e vamos retroceder aqui, ó, dou um OK. Então veja que agora eu rotaciono e empurro a peça, tá? Ó, assim começam a se visualizar, certo? Agora, se você quer ver esse movimento sem ter que você mexer, basta você ir até aquele coincidente que nós deixamos com máximo e mínimo, dar um botão direito e escolher a opção conduzir. E aqui, conduzir. Aqui você vai vendo aos poucos. Você vê, certo? Você pode pôr uma, pode vir aqui ó, na rotação. Aqui, por exemplo, vamos diminuir para meio. Olha lá, certo? Se você deseja verificar ela indo e voltando, né? Certo? E você pode optar aqui, ó, olha lá, você pode girar um pouco aqui, vai girar um pouco mais lento. E aqui você pode gravar um vídeo, ó. Você pode escolher o AVI, qualquer pessoa vai assistir o teu vídeo, tá? Então, paralelo V, e salvar. E você vai conseguir gravar um vídeo e verificar